Serviços estatais federais encerrados nos Estados Unidos por falta de acordo entre democratas e republicanos no Senado sobre o financiamento. Lei dos estrangeiros aprovada no Parlamento, o PSD alia-se ao Chega, com a esquerda a votar contra. Documento segue agora para Marcelo. A União Europeia saúda o plano de Donald Trump para pôr fim à guerra em Gaza e pede ao Hamas que o aceite sem demoras. Em entrevista à Euronews, o presidente da Roménia elogia resultados eleitorais na Moldova e diz que são oportunidade para avançar nas negociações de adesão à União Europeia. Forte terremoto atinge centro das Filipinas. Pelo menos 69 pessoas morreram e há mais de 150 feridos. Os serviços estatais federais nos Estados Unidos fecharam esta quarta-feira depois dos legisladores não terem conseguido chegar a acordo sobre o financiamento. Na terça-feira, os democratas do Senado votaram contra o último projeto de lei dos republicanos para prolongar o financiamento federal por mais 7 semanas. Como os republicanos têm apenas 54 assentos no Senado e precisavam de 60 votos, os democratas usaram isso para atingir os seus objetivos políticos em matéria de cuidados de saúde. Nenhuma das duas partes quis rever a posição, acusando-se mutuamente pelo chamado shutdown. Este não acordo sobre o financiamento pode levar a que 750 mil trabalhadores federais sejam dispensados ou potencialmente despedidos pela administração Trump. Os que se mantiverem no ativo só serão pagos após o fim desta paragem forçada. A última paralisação dos serviços estatais durou 35 dias, de dezembro de 2018 a janeiro de 2019, durante o primeiro mandato de Trump. O novo regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território português foi aprovado esta terça-feira na Assembleia da República, com votos a favor do PSD, Chega, Iniciativa Liberal, CDS e JPP. A esquerda uniu-se do lado oposto, com PS, Livre, PCP, Bloco de Esquerda e PAN a manifestarem-se contra a proposta. Durante o debate referente às alterações ao pacote legislativo, o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, elogiou as posturas construtivas dos 3 maiores partidos da oposição. Depois de 3 dias de discussão com o governo, Chega considerou as alterações ao documento suficientes, mas disse que é necessário ir mais longe para regular a política migratória. A votação surge depois do Tribunal Constitucional ter chumbado em agosto uma primeira versão da iniciativa legislativa. Nesse momento foram dadas como inconstitucionais 5 normas previstas no diploma, nomeadamente aquelas sobre o direito ao reagrupamento familiar e condições para o seu exercício. Na sequência da aprovação do pacote legislativo, este deverá ser agora enviado ao Presidente da República, que tem 8 dias para decidir se irá ou não voltar a encaminhá-lo preventivamente para o Tribunal Constitucional. O primeiro-ministro de Israel foi à Casa Branca dizer sim ao plano dos Estados Unidos para acabar com a guerra em Gaza. Está previsto que o Hamas não terá qualquer papel na governação do ex-escravo palestiniano. O Qatar e o Egito já apresentaram a proposta aos negociadores do grupo islâmico. Se a resposta não for positiva, Netanyahu diz que vai concluir o trabalho e para isso terá a ajuda de Washington. I hope that we're going to have a deal for peace, and if Hamas rejects the deal, which is always possible, they're the only one left. Everyone else has accepted it, but I have a feeling that we're going to have a positive answer. But if not, as you know, Bibi, you'd have our full backing to do what you would have to do. Netanyahu apresentou um pedido oficial de desculpas ao Qatar pela morte de um cidadão do país do Golfo no último dia 9 de setembro. Aconteceu no ataque aéreo de Israel a Doha, que tinha como alvo uma delegação do Hamas. Foi a primeira ofensiva israelita contra o Qatar, um dos mediadores do conflito em Gaza. A União Europeia acolheu favoravelmente o plano de 20 pontos apresentado por Donald Trump para pôr fim à guerra de Israel em Gaza. O Bloco Europeu instou ainda o Hamas a aceitá-lo sem demoras. Além do mais, os líderes da União, como o presidente do Conselho Europeu, António Costa, manifestaram o seu empenho na implementação bem-sucedida do plano. Já o chanceler alemão, Friedrich Merz,
disse que esta é a melhor oportunidade para pôr fim à guerra. Gelingt eine Einigung, dann steht Deutschland bereit, sich bei der Umsetzung des Planes einzubringen. Das gilt politisch, das gilt humanitär und das gilt selbstverständlich auch beim Wiederaufbau der Region. Wir betrachten das als Arbeit für einen Nahen Osten, in dem eines Tages Israelis und Palästinenser friedlich und sicher in 2 Staaten leben können. A proposta envolve, entre outras questões, o fim das operações militares, a libertação dos reféns israelitas e de centenas de prisioneiros palestinianos, o desarmamento do Hamas e a entrega sem obstáculos de ajuda humanitária. Todo aquello que sirva para evitar el desplazamiento forzoso de población, para terminar con la hambruna inducida inaceptable, para conseguir la liberación de todos los rehenes y para terminar con esta masacre de inocentes, demasiados muertos ya inocentes. Nos últimos dias, vários países da União Europeia, como Portugal, reconheceram o Estado da Palestina, com Trump a afirmar que as condições para um caminho rumo à autodeterminação poderiam estar reunidas. No entanto, o primeiro-ministro israelita referiu que irá opor-se firmemente à criação de um Estado palestiniano. Big day, a beautiful day. Pelo menos 9 mortos e 15 feridos é este o último balanço das autoridades ucranianas após os ataques noturnos russos da última madrugada. Aqui a destruição é visível. Na região de Sumy, um casal e os 2 filhos morreram após um drone ter atingido a casa onde viviam durante a noite. Os corpos de 2 adultos e das crianças de 6 e 4 anos foram retirados dos escombros pelas equipas de salvamento. O governador da região fala num ataque direcionado, testemunhado por alguns residentes. Там одна пострадала дівчинка із чоловіком і 2 дітей. Не дуже крепко спав, летить і на сниження пікірує. Одіяло натягнув на себе, взрив, стекло посипалося. Segundo os meios de comunicação social, uma pessoa de 60 anos também morreu noutro local da região. 3 pessoas foram mortas em Donetsk e uma outra em Kherson. A Força Aérea da Ucrânia afirmou que 46 dos 65 drones lançados pela Rússia durante a noite foram interceptados. Os ataques russos diários contra a Ucrânia prosseguem numa altura em que os esforços liderados pelos Estados Unidos para pôr termo ao conflito não registram quaisquer progressos. Nico Jordan, presidente da Roménia, mostrou-se satisfeito com a vitória da coligação para a União Europeia nas eleições legislativas na Moldova, apesar da forte oposição e da interferência e desinformação russas. Să reiterez imensul meu respect față de cetățenii din Republica Moldova pentru modul în care au abordat aceste alegeri parlamentare, în condițiile în care a existat o presiune pe multiple planuri din partea Federației Ruse. Auzim mai puțin, dar că Occidentul se pregătește să înceapă un război cu Rusia și că oamenii se vor duce la război. Am văzut asta foarte, foarte intens în Moldova și oamenii au judecat rațional pentru viitorul lor, deci este absolut lăudabil. Após o sucesso eleitoral, o presidente romeno considera que o governo moldavo tem agora a oportunidade política de acelerar o ritmo do processo de negociação para aderir ao bloco. Acum, în procesul de aderare, există cumva un calendar comun pentru Moldova și Ucraina. Știm că există opoziția Ungariei la aderarea Ucrainei. Ce se va întâmpla este că foarte multe, indiferent de contextul sau de calendarul formal al negocierilor, în ceea ce privește Moldova, discuțiile tehnice pe capitole de negociere vor avea loc, chiar dacă nu vor fi oficial lansate. Eu sper să fie lansate, dar dacă nu, ele vor avea loc, astfel încât, din punct de vedere structural, administrativ, Moldova să fie pregătită cât mai curând de aderare. Deci eu sunt foarte, foarte optimist că Moldova va intra în Uniunea Europeană. Nico Jordan está igualmente consciente dos obstáculos que se colocam a uma rápida adesão da Ucrânia à União Europeia. Nu ne optimist pentru Ucraina. Acolo există în momentul acesta 2 probleme. Există opoziția Ungariei și există în perspectivă o discuție despre agricultură
Nu are în momentul acesta standardele pe care noi le impunem agriculturii în Uniunea Europeană și atunci discuțiile care au loc sunt ca pe acest capitol agricultură Ucraina să aibă un statut aparte, astfel încât să poată să continue să facă exporturi semnificative în țări neeuropene și pe toate celelalte capitole să fie agreată. Bineînțeles că Ucraina mai are o problemă și mai mare, dar care ne preocupă pe toți, războiul. A entrevista completa poderá ser vista no programa de Europe Conversation na quinta-feira. Um sismo de magnitude 6,9 atingiu a região central das Filipinas. Pelo menos 69 pessoas morreram e há mais de 150 feridos. Foi emitido um alerta de tsunami que acabaria por ser retirado mais tarde. O abalo provocou danos em edifícios e cortes de energia. O epicentro foi na parte norte da ilha de Cebu, 19 quilómetros a nordeste de Bogo, que tem 90 mil habitantes. O hospital desta cidade costeira está sobrelotado. Foram registadas perto de 800 réplicas. As autoridades alertam que pode haver mais nos próximos dias, embora de menor intensidade. A Guarda Costeira filipina já fez seguir para Bogo um navio com dezenas de médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde.